Graça e paz, meus queridos. Olha, o Pastor Raul aqui com mais um review para vocês. E hoje a obra que eu trago para vocês, o Compêndio de Teologia Cristã do Johannes Wohlebius. Eu fiquei estarrecido em saber que essa obra aqui não é a obra mais vendida dessa editora, da editora Peregrino. Realmente isso daqui era para ser a obra mais vendida de longe das obras da Peregrino, tá? E não é, muito pelo contrário. Isso mostra como nós, que somos teólogos, que vivemos a palavra de Deus, que pregamos a palavra de Deus, como nós estamos todos seduzidos pela modernidade e, pior, seduzidos por princípios muitas vezes liberais. Então eu quero que vocês prestem muita atenção no review de hoje, porque essa obra aqui, ó, como vocês podem ver, não é uma obra das maiores, tá? É um livro de um tamanho normal de um livro que você vai comprar, mas ela é gigante naquilo que te apresenta, ela é gigante naquilo que nos ensina. E é isso que eu quero chamar a tua atenção. É para isso que eu quero chamar a atenção, tua atenção, você que me assiste. Compêndio de Teologia Cristã Johannes Wohlebius, um clássico da literatura teológica. Tá? É da literatura reformada, mas você, meu irmão, que é pentecostal, que é carismático, que é arminiano, isso aqui serve muito para você também, porque isso daqui vai no básico da palavra de Deus, vai ali no cerne da palavra de Deus, tá bom? Vocês vão ver que ela é uma obra magnífica. Encadernação simples, capa com orelha, falando sobre o Wohlebius. Vamos ver o que tem, que está escrito aqui atrás, ó. Compendium Theologiae Christianae, de Johannes Wohlebius. Foi um Compendium Theologiae Christianae de Johannes Wohlebius. Foi um importante manual de dogmática na formação de líderes, poetas, filósofos, teólogos, pastores, etc. Esse compêndio foi usado como livro-texto entre os séculos 17 e 18 nas principais universidades protestantes da Europa e também nas universidades de Yale e Harvard. O compêndio contribuiu no desenvolvimento do protestantismo escolástico e da vigorosa teologia puritana e revelou-se um excelente representante da ortodoxia e piedade reformada no início do século XVII. Essa obra desconstrói a caricatura que se arrasta contra os teólogos do período do protestantismo escolástico, a má fama de uma teologia árida, marcada pela especulação e sem aplicabilidade para a vida cristã, não descreve a dogmática de Wohlebius. O Compêndio revela a exegese bíblica, um calvinismo experimental e a aplicabilidade da doutrina cristã. O autor entendia que o propósito da teologia é a nossa salvação e uma vida dedicada para a adoração e a glorificação de Deus. Então, essa daqui é a obra. Quando a gente vê aqui, ó, um calvinismo experimental, ele não fala de um calvinismo experimental no sentido de testar, não, mas no sentido de experimentar, de receber, de viver aquilo. O experimental talvez seja melhor a palavra que Joel Bick usa, e olha que interessante. Joel Bick nos ensina uma teologia experiencial, onde nós temos uma experiência com a palavra de Deus, a experiência de aplicar a Bíblia na nossa vida. E essa obra aqui é de um teólogo quê? Puritano. Traz o quê? Uma teologia puritana. E isso é magnífico. Então vocês veem como a coisa se encaixa? Vocês veem como a coisa é certa? Como a coisa tem a ver? Não são pontos que pipocam aí sozinhos? Então esse é um ponto importantíssimo nessa obra, uma obra clássica que todos nós precisaríamos estudar. Ah, pastor, mas pelo amor de Deus, Wohlebius, Berkoff, Turretin, eles estão ultrapassados, nós precisamos de obras modernas. Por quê? Desculpe, mas nenhuma obra atual chega aos pés desse tipo de obra. Os únicos que querem que você leia obras novas, obras modernas e contemporâneas, e deixe para lá os antigos, como Calvino, como Wohlebius, e até mais modernos, como Berkoff, por exemplo, como Bavinck, por exemplo, querem que você deixe eles de lado para ler quem? Bultmann, Tillich, com a sua filosofia barata de fundo de lata de lixo? Os liberais querem que vocês fechem os olhos para esse tipo de pessoa. Então eles não vão divulgar um material como esse que te traz uma teologia conservadora.
Entenda que isso daqui é uma obra que vai te ensinar teologia conservadora. E detalhe, uma teologia conservadora experiencial. Para quem acha que a teologia experiencial é uma criação agora do Joel Bick, não, tá aqui. Teologia experiencial é a teologia puritana, que é tão valorizada hoje em dia. Sendo que o termo puritano foi criado para quê? Para zoar os puritanos. Então isso que nós temos que entender, nós temos que defender, nós temos que honrar essas obras. Como assim honrar essas obras? Compre esse tipo de material. Compre tipo de material que vai te trazer boa teologia. Não comentário latino-americano. Tanta porcaria que está sendo editada. Precisamos de obras modernas. Não, nós precisamos entender aqueles que vieram antes de nós para não estarmos aqui totalmente vulneráveis a qualquer vento de bagunça teológica, qualquer vento de veneno teológico. Não vou dizer que os modernos, como o próprio Bick, Michael Horton, não vou dizer que eles não são importantes, mas eu estou falando da teologia. A teologia de Horton, a teologia do Bick, é baseada nesses grandes homens, em homens como Calvino e Johannes Wolebius. E é isso que a gente tem que se preocupar, tá bom? Então leia mais dos clássicos. Leia mais dos antigos e você vai ficar de queixo caído quando você vê um liberal vir para te enrolar e você já está na ponta da língua como se defender. Olha que coisa magnífica. Aprenda a doutrina cristã no lugar certo. Bom, vamos parar de conversa e vamos ver a obra propriamente dita. Bom, Compêndio de Teologia Cristã do Johannes Wolebius. O protestantismo escolástico alcançou seu estágio de maturidade no século XVII, por isso os textos clássicos da teologia cristã de Wolebius, Ames, Turretin, Pictet, espero que eu tenha pronunciado certinho, e etc., são leituras obrigatórias para o entendimento da formação da ortodoxia reformada. Esse livro é a oportunidade de romper com algumas caricaturas comuns atribuídas aos teólogos desse período. A obra de Johannes Wolebius, longe de ser árida e marcada por uma especulação filosófica, apresenta a vigorosa mente de um crente piedoso, a preocupação de um pastor zeloso e o seu compromisso experiencial do calvinismo. Aí que tá, pessoal. É uma preocupação muito importante para os dias de hoje. Compêndio de Teologia Cristã, Johannes Wolebius, Bruno Melo, Everton Tokachik, tradução, introdução e notas. Compêndio de Teologia Cristã, título original, Compendium Theologicae Christiani. Todos os direitos reservados, editora Peregrino. É muito importante a gente mencionar a coordenação geral da editora Peregrino, que é uma editora que vocês precisam conhecer por causa dos livros de aconselhamento, que são magníficos. Os livros de teologia sistemática dela também são maravilhosos. Teologia sistemática do John MacArthur também é dessa editora. Então, a gente tem que mencionar aqui o nome de quem? Do pastor Humberto Duarte de Medeiros, que é o coordenador geral da editora. Aqui ficha catalográfica, aqui as dedicatórias e o sumário. Logo quando a gente vê o sumário, a gente tem um choque. Por quê? Nós temos o livro 1, que é o conhecimento de Deus, ou seja, a teologia sistemática em si, de uma maneira assim, aquele soco bem na boca do estômago, que você vai acordar para a vida. E em seguida, no livro 2, você tem o quê? O culto a Deus, onde vai tratar das obras e vai estudar os mandamentos. Aqui em cima, ele trata da lei moral, tá? Isso é, lei moral na página 96, 13º capítulo, depois a lei cerimonial e política na página 103. Ele trata na parte de teologia sistemática, te explica sobre a lei moral e aqui no decálogo ele vai mostrar como nós cristãos devemos viver. Ou seja, nós temos a parte teórica, que é muito importante que você entenda como funcionam as doutrinas, e depois a parte prática, que é o culto a Deus, tá bom? Que é o quê? A natureza das boas obras, e depois a gente vem ao decálogo, tudo que o decálogo nos orienta. Quero ler para vocês algumas partes que estão aqui no prefácio. Então aqui, logo no prefácio a gente tem: há evidências de que quem? Jonathan Edwards realizou a leitura do compêndio. Ernest Beezer publicou uma edição crítica em latim em 1935. E aí esse, né, que é ortodoxo, tudo bem, mas, né, tem alguns aspectos que ele falou que é muito interessante, muito bom. O problema é quando ele não crê na infalibilidade da Bíblia, que torna ele farinha do mesmo saco dos liberais, que é quem? Karl Barth,
também citou Eulébios na dogmática da igreja, na Church Dogmatics, tá bom? A minha predileção pelo compêndio se deve à sua brevidade, clareza e ortodoxia, ou seja, ele é objetivo. Ele não vai ficar te enrolando, é objetivo, é rápido e certeiro, tá? Então ele é breve, ele não é exaustivo, ele é claro no que ele te ensina e ele é ortodoxo, ele te traz a doutrina correta. Ele não escapa do que a Escritura diz. É claro que, como professor de Antigo Testamento, ele conhecia as Escrituras e seu contexto original. Obviamente, ele estava conectado a uma tradição cristã mais ampla, que havia internalizado os credos ecumênicos. Por exemplo, o credo dos apóstolos, o credo niceno-constantinopolitano e as confissões até então produzidas pelas igrejas reformadas, como, por exemplo, Catecismo de Heidelberg, Confissão Belga e a Segunda Confissão Helvética e, lógico, os cânones de Dort. Ele também era um teólogo habilidoso que, diferente da maioria dos estudiosos bíblicos modernos, fazia todo tipo de distinções pelas quais a ortodoxia reformada era conhecida. É perceptível que ele foi profundamente influenciado pelo sintagma de Armando Polanos, em 1609. A sua influência é evidente no compêndio. Também está claro que ele era um professor que expôs bem a teologia reformada aos estudantes de teologia. Isso explica o motivo desse texto ser tão acessível. Eulébios queria que seus alunos e, portanto, seus leitores entendessem o ensino da fé cristã, não a doutrina. Não ficar atrás de nomes de teólogos e participar de um clubinho, mas entender a verdade da fé cristã. Assim como a Marrow of Theology de Ames, que está sendo trazido para o Brasil, infelizmente por uma editora pequena, que não tem nem website, torna a obra muito cara, né? E tanto o Compendium de Teologia do Eulébios e a Marrow of Theology, todos os cristãos precisam não só ler, mas estudar a fundo. Tá? Para não ser pego pelas modinhas liberais. E aí eu nem tô falando do liberal que vem com o pé na porta. Eu tô falando do liberal que vem comendo pela lateral, pelas beiradas, que vem falando, não, o texto crítico, ele é mais antigo, entendeu? Mas não mostra para você os erros que ele tem até então. Não leva em conta. Olha só, quem é que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus e quer tirar Deus da jogada? O liberalismo. Quem é que vira as costas para a preservação do texto do Novo Testamento, querendo lutar apenas pelo texto eclético? O liberal. E muitos conservadores, sem perceber, estão caindo nessa conversinha. É muito triste falar isso para vocês, mas é a maior verdade. Assim como a Marrow of Theology, em 1623, o compêndio é dividido em duas partes, porque para o Eulébios a teologia é, em parte, doutrinária e em parte prática. Antes que possamos viver a fé, precisamos conhecê-la. No entanto, um conhecimento genuíno da verdadeira fé leva à formação da virtude e da santificação cristã, que foi o primeiro tópico que ele expôs no livro 2 do compêndio. Como teólogo protestante confessional, ele explicou o terceiro uso da lei, mas como teólogo reformado, explicou a lei como os reformados a entendiam. Aqui, as igrejas reformadas do século XXI farão bem em aprender com o Eulébios o entendimento reformado clássico do segundo, sobre o culto, e do quarto mandamento, sobre o sabá cristão. Então, é um material magnífico. Na introdução, é legal a gente mencionar, né, que a boa notícia é que recentemente iniciou-se algum estudo do protestantismo escolástico. A boa notícia é que recentemente iniciou-se algum estudo do período do protestantismo escolástico. Dr. Heber Campos Jr., que esteve conosco no nosso especial sobre a Reforma Protestante, dentre os reformadores brasileiros, é um pioneiro no desbravamento da produção acadêmica desse período, inclusive atraindo outros pesquisadores para tão amplo campo de estudo. Apesar de ter em minha biblioteca o Compendium Theolosiae Christianae de Eulébios desde 2009, foi um módulo Puritanismo e Protestantismo Escolástico, lecionado pelo Dr. Heber, realizado em 2013 no Centro Presbiteriano Andrew Jumper da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que despertou o meu interesse pelo seu pensamento e importância na história da teologia,
Confesso que fiquei motivado a traduzi-lo após descobrir o seu lugar no cenário teológico da ortodoxia reformada. E entenda-se também ortodoxia da palavra de Deus. Sobre o Olébios, vamos abrir um parênteses aqui, ó, em inglês existe escassez de pesquisa e produção de artigos sobre a pessoa ou obra de Olébios. Donald C. McKim oferece a seguinte descrição. Teólogo suíço, nascido em Basileia, na Suíça, Oleb permaneceu ali toda a sua vida. Estudou filosofia e teologia com Amandos Polanos e foi ordenado em 1606. Ele foi chamado para o seu primeiro pastorado na igreja de Santa Elizabeth, em 1611, ano da publicação da King James, 1611. E em 1618 foi nomeado pregador na catedral e professor de teologia do Antigo Testamento na universidade. Olébios é mais conhecido por seu único trabalho teológico, Compendium Theologiae Christianae, a primeira publicação em 1626 e traduzido pelo inglês em 1650, que não era uma obra original de erudição, mas um trabalho avaliado por sua apresentação clara, concisa da ortodoxia reformada. Como esta, havia poucas obras semelhantes e, por isso, passou por várias edições e serviu como livro-texto em muitas universidades onde se ensinava teologia reformada. A sua influência estendeu-se ao longo dos séculos 17 e 18. Robert Benedetto e Donald K. McQueen, Historical Dictionary of the Reformed Churches. Lanham, The Scarecrow Press, Inc., segunda edição, páginas 529 e 530. Vocês vão ver sempre notas aqui explicando de onde ele tira as coisas. Não é nada de paraquedas. Por exemplo, ó, prolegômena teologia cristã. Para quem tem dúvida como eu marco as coisas, ó, aqui está o que é teologia, definição errada de teologia. Então eu marco as cores de caneta, tá bom? E anoto nas margens. Sim, eu rabisco livros. A palavra teologia, que possui muitos significados, será usada nesta obra para descrever aquele conhecimento de Deus que um cristão pode obter nesta vida da própria palavra de Deus. De fato, o nome teologia afrouxou-se devido ao ensino dos antigos pagãos, que era designado sobre as três classificações do pensamento: poético, mítico, filosófico, sacerdotal ou político, em que as pessoas comuns eram mantidas sob o controle das exigências do quê? Da religião. Ó, o fundamento de ser da teologia é Deus. O fundamento pelo qual ele é conhecido é a palavra de Deus. Então você vai ver sempre essa estrutura. Ele começa, ó, prolegômena teologia cristã. A teologia cristã é a doutrina acerca de Deus, como ele é conhecido e adorado para a sua glória e para a nossa salvação. Aí ele vem com as proposições. Então a proposição 1 é sobre a palavra teologia. Proposição 2. Teologia não é considerada nessa obra apenas como uma faculdade do intelecto, mas um sistema de ensino, e por isso é descrito como doutrina. Como um corpo de ensinos, a teologia difere da faculdade intelectual da teologia, como um efeito difere de uma causa eficiente. Considerá-la apenas como uma faculdade intelectual suscita a dúvida de sua classificação entre essas faculdades. E como um assunto de fato, qualquer uma delas por si mesma, é muito restrita para descrever a teologia. Tá vendo? Aí ele vem para o item 3. O fundamento de ser da teologia é Deus. O fundamento pelo qual ele é conhecido é a palavra de Deus. Então ele vai 1, 2, 3, 4, ele vai tópico, ó, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então você não vai encontrar subtítulos, mas você sabe que aqui está tratando da palavra teologia. Ó, 10, 11, olha aqui, vamos ver o 11. Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiásticos, 1º, 2º e 3º Macabeus, Baruque, o livro da oração de Manassés, a carta de Jeremias e os acréscimos ao livro de Daniel e Esther não possuem a mesma autoridade para provar os artigos de fé, do mesmo modo que os livros canônicos, embora eles possam ser lidos com proveito, e por isso eles são chamados de apócrifos, ou seja, ocultos. As razões são, primeiro, a maioria deles não é descrito pelos profetas, mas somente após Malaquias, o último dos profetas. Eles não foram escritos com a linguagem profética, hebraico. Não foram citados em nenhum lugar do Novo Testamento. Há neles muitas narrativas incompatíveis com os registros canônicos, bem como contradições e mitos contrários à fé e devoção. Item 12. A Sagrada Escritura é perfeita para o propósito da salvação. Ad salutem perfecta est. Toda escritura é inspirada
por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Aí vem o 13, tá? Então ele vai puxando item por item, explicando o item, tudo que ele está fazendo. Aí a gente entra, ó, aqui foi a prolegômena, e aí a gente entra no livro 1, que trata do conhecimento de Deus. O livro 1 é o livro onde você vai aprender teologia sistemática. É isso que tu vai aprender aqui. Então, livro 1, o conhecimento de Deus. Capítulo 1, a essência de Deus. Deus é um espírito autoexistente desde a eternidade, um em essência, três em pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é conhecido em si e em suas obras. Ele é conhecido em si absolutamente em sua essência e relativamente nas pessoas. A essência de Deus pode ser entendida tanto em seus nomes como em suas propriedades. 32. O Olébios assume que nomen est natura, que Deus revelou verdade em seus nomes ao usá-los para si. Os nomes de Deus são baseados em seu ser, Jeová, Yah, Yahweh, né, tetragrama, que correspondem com a palavra Senhor no Novo Testamento, ou o seu poder, ou a sua autoridade autossuficiente, ou a sua grandiosidade. Isso não quer dizer que a gente tenha que usar o nome na língua original, tá, pessoal? Por favor, né? Proposições. Primeiro, Jeová é o principal e mais importante nome de Deus. Ela procede de uma raiz que significa ele foi. E assim, ele é um símbolo do mais alto de si, de quem foi e é e será desde a eternidade a toda a eternidade. Apocalipse 1, 4, 6. E que permanece o mesmo para sempre. Salmo 102, 27. E ele não pode dar a algum objeto criado, exceto por metonímia, e deste modo eles são símbolos da presença de Deus, tais como o altar, a arca e Jerusalém. São símbolos, não são a presença de Deus. Então a arca representava a presença de Deus no tabernáculo. Sendo este nome o que mais foi enfaticamente usado nas promessas e garantias divinas, entretanto temos expressões como assim diz Jeová, a palavra de Jeová e etc. Como Deus permanece como ele é e a sua palavra permanece confiável. E aí ele vai agora tratar de tudo direitinho. Aqui o ponto 3, ó. Os atributos da primeira espécie são simplicidade e infinidade. A imutabilidade e perfeição podem ser acrescentadas, mas elas são meros corolários necessários para simplicidade e infinidade. Segundo, por simplicidade é entendida que Deus é um ser livre de toda composição de partes. Por infinidade é entendida que Deus é um verdadeiro ser infinito, bom para cada aspecto desse fim. Aí a gente já pula para o capítulo 10, onde ele trata do pecado original e o livre-arbítrio. O item 1. O pecado resultante do primeiro pecado é tanto original como atual. O pecado original é um mal inato de toda a humanidade, enxertado em todos os que descendem de Adão por causa da culpa, reatos, do primeiro pecado pelo qual a liberdade para o bem foi completamente perdida, pênitus, e a emergência de uma inclinação para fazer o mal. Aí vem as proposições explicando tudo isso para vocês. Ó. Isso aqui só por o item, aquele item. Capítulo 11, o pecado atual. Do mesmo modo que o pecado original, o pecado atual é algo que viola a lei de Deus no pensamento, desejo, palavras e ações. Proposições. O pecado tem diversas formas por causa da variedade de circunstâncias. Então, o pecado tem diversas formas por causa da variedade de circunstâncias. O pecado pode ser, dependendo de quem o comete, ex causa efficiens, tanto de pessoas públicas ou privadas, e de pessoas dado maior ou menor grau de importância. Ele pode ser, ou seja, isso daqui pode parecer óbvio, né? Ó, o pecado pode ser, dependendo de quem comete, ex causa efficiens, tanto de pessoas públicas quanto privadas, e de pessoas dado maior ou menor grau de importância. Numa sociedade onde, se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa tem algo que interesse, passa-se pano para aquilo que eles fazem, entendeu? A gente tem isso aqui como um tapa com luva de pelica. E isso, essa obra é única. Ela não mede palavras. Então, o Olébio, se ele tiver que falar que o rei está em pecado, está condenado,
e está fora da vontade de Deus, ele fez. Ele não fez negócio como eu e você fazemos todos os dias, mesmo sem pensar. Ele pode ser, dependendo da causa material, em pensamento, desejo, palavra ou ação. Ele é, dependendo da causa formal, tanto de omissão como de comissão. Ele é, dependendo da causa final, tanto por impulso como de paixão, ou um pecado contra a consciência. Assim, ele pode ser resultado da natureza má, em vez de uma fraqueza ou da fraqueza, e não da natureza má. Ele é, dependendo do sujeito, um pecado do corpo ou da alma ou de ambos. Ele é, dependendo do objeto cometido contra Deus ou contra o próximo. Se contra Deus ele é praticado como parte da vontade ou com toda a vontade. O último, a Escritura chama de o pecado contra o Espírito Santo e pecado para a morte. Mateus 12:32, 1 João 5:16. A gente continua. A lei moral que eu falei para vocês, né? A primeiro ele te explica a lei moral, depois no livro 2 ele vai te mostrar como pôr em prática. Ó, a lei moral. Assim são os estados de inocência e de sofrimento. O próximo são os estados de graça e glória. Há duas principais divisões da doutrina concernente ao estado de graça. O primeiro diz respeito ao nosso Redentor como a suficiente causa desse estado. E o segundo é concernente ao nosso chamado para este estado. O Redentor é conhecido através da lei, como também por meio do Evangelho. Da lei, aprendemos a necessidade de um Redentor, e do Evangelho aprendemos a verdade da redenção. A lei é quem ensina que Deus revela o que Ele quer que façamos, com uma advertência de morte eterna e uma promessa de vida eterna, de modo que conheçamos que somos incapazes de satisfazer as suas exigências, e assim sejamos levados a buscar a Cristo. Proposições. A lei divina transmitida por Moisés difere em forma, Rachel, mas não em conteúdo, res, da lei natural dada ao primeiro homem. E vestígios dela também podem ser encontrados entre os gentios. Romanos 2, 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles a lei para si mesmos. Então aqui ele vai explicar todos os sentidos da lei, tudo certinho, nos mínimos detalhes, de uma forma clara. Vocês viram que é uma forma clara, não tem aquela, é porque fulano falou, então, e não sei o que, e usando termo difícil e etc. Não é assim que funciona, tá? É claro, veio aqui para te ensinar. Sou teu professor e vim aqui para te ensinar, com referência bíblica e pronto. Capítulo 27, a falsa igreja. Consideramos a igreja em 2 capítulos. A falsa igreja dos inimigos será contrastada com ela. Os inimigos da igreja são abertos e ocultos. Eles são chamados de Gog e Magog, ou seja, coberto e descoberto. Apocalipse 20, verso 8. Os inimigos abertos são pagãos, judeus e maometanos. Pagãos são aqueles que imaginam, retratam e adoram falsos e inventados deuses. Os judeus negam a Santíssima Trindade, a vinda do Messias, e interpretam de maneira carnal o reino espiritual de Cristo que os profetas predisseram. Os maometanos exaltam Maomé acima de Cristo e o Alcorão, que foi compilado a partir do esgoto do paganismo, judaísmo, maniqueísmo, arianismo e outras heresias pelo impostor Maomé, com a ajuda de um monge nestoriano e um ariano, colocando-o acima das escrituras. Os inimigos ocultos são falsos cristos e anticristos. Os falsos cristos são aqueles que se proclamam como Cristo, a exemplo de Simão o Mago, Bar Coqueba, Moses Cretenses, Davi Jorge e outros. 9. O nome anticristo é dado, em geral, a todos os hereges, mas em particular e por excelência, ao grande anticristo. Filhos, esta é a última hora. Como vocês ouviram que o anticristo está chegando, agora muitos anticristos chegaram. 1 João 2,18. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, de que você ouviu que estava vindo e agora está no mundo. O texto segue Beza e alguns manuscritos. Veja a nota do Bradley, né? 10. Hereges são aqueles que persistentemente, contra a luz revelada da verdade, defendem algum dogma que, direta ou por uma conclusão lógica necessária, derruba o fundamento da fé cristã. Aqui você tem claramente onde se encaixam quem? Os liberais.
porque eles defendem um dogma que derruba o fundamento da fé cristã, que a Escritura é Deus e que tudo que é milagre tem que ser retirado. Tudo que é participação de Deus. Proposições. Nem todo erro faz um herege. Pode haver erro contra o fundamento, como dos arianos e marcionitas, que negaram a deidade e a humanidade de Cristo, ou a respeito do fundamento de como os papistas erram ao estabelecer a transubstanciação, pela qual a verdade da natureza humana de Cristo é retirada, ou erro por adição ao fundamento. São os erros que Paulo chama de feno e madeira e etc. 1 Coríntios 3,12. O que segue é herético, um erro contra o fundamento ou relativo ao fundamento. Convicção, contumácia. Tá bom? Aqui nós já temos um item 2, sobre o grande anticristo. Vamos correr, que nós temos uma parte 2 para ver ainda. E no capítulo 28, o chamado especial. E aí a gente entra no livro 2, o culto a Deus, tá? Onde vamos ter a natureza das boas obras. Então nós temos aqui a explicação inicial e as proposições. No livro anterior examinamos o conhecimento de Deus. Agora trataremos do serviço a Deus. O verdadeiro culto a Deus consiste na verdadeira santidade e retidão ou nas práticas das boas obras. Boas obras são aquelas ações realizadas pela Igreja do Espírito Santo por causa da verdadeira fé e em conformidade com os requerimentos da lei para a glória de Deus, a certeza da nossa salvação e a edificação do nosso próximo. Proposições. Boas obras também são chamadas de virtudes, mas a palavra virtude é usada mais amplamente aqui do que pelos filósofos. Chamamos de virtudes todos os santos desejos, pensamentos e ações. Boas obras são também, por sinédoque, compreendidas pela designação de amor, caritas. Assim, Cristo afirma que toda a lei é resumida em amar a Deus e ao próximo, pois o amor a Deus pertence ao primeiro preceito e o amor ao próximo à segunda tábua da lei. A causa eficiente das boas obras, dos seus inícios, continuações e conclusões, é o Espírito Santo. É nele quem começa e traz a conclusão de uma boa obra em nós, Filipenses 1,6, e quem efetua tanto querer como realizar, Filipenses 2,13. Aí a gente começa aqui, as virtudes relacionadas com a adoração universal de Deus e o decálogo. Virtudes e boas obras são tanto gerais como especiais. As primeiras relacionadas com toda a adoração de Deus e assim com todo o decálogo. As últimas com uma ou outra das tábuas da lei ou com mandamentos particulares. 2a. A sabedoria é a virtude pela qual temos discernimento tanto da vontade de Deus como das nossas fraquezas, de forma que possamos fazer o que é agradável à vontade do Senhor. E aí, olha, no mesmo sistema, o que ele vai fazer? Ele vai trazer para a gente, obras relacionadas com o 2º, 3º e 4º mandamentos em geral. Então aqui ele vai ensinar a prática de como nós devemos levar a nossa vida cristã seguindo os 10 mandamentos, ou seja, a lei moral de Deus, tá bem? Então esse é um ponto também magnífico. E aí no final nós temos uma bibliografia maravilhosa e este é o Compêndio de Teologia Cristã do Johannes Wolebius. Deus abençoe.